Parte do vinho de Babilônia é o engano, que prega a evolução, porque se evoluímos e estamos ficando melhores, não precisamos de um Salvador, certo? Se Deus tivesse usado a evolução para trazer este mundo à existência, se os seres humanos estivessem progredindo cada vez mais, por que Jesus? Por que a cruz? Por que um Salvador? Se Deus houvesse usado a evolução, não haveria significado nenhum no sábado como memorial da criação. Você está consciente do que está acontecendo esta semana? A revista US News and World Report, de 4 de novembro de 96, traz a seguinte matéria. Nós a compramos mesmo antes de estar nas bancas de Orlando. Procuramos muito para encontrá-la, porque quase não conseguimos achá-la. Aqui está a manchete. O pensamento do Vaticano evoluiu. Vocês viram o último pronunciamento? Eu vou citá-lo. US News and World Report, de 4 de novembro de 96. Deus criou o homem à sua imagem, como diz a Bíblia, ou os seres humanos evoluíram dos animais, como teorizou Darwin cerca de 150 anos atrás. De acordo com o Papa João Paulo II, eu estou apenas citando a revista. A evolução pode ser uma explicação melhor. Acreditam, senhoras e senhores? Acreditam que evoluímos? Notem agora, depois comprem esta revista. Eu estou citando: a declaração não terá influência sobre as escolas católicas, onde a evolução já tem sido ensinada desde os anos 50. Na verdade, a leitura da Bíblia literalmente não tem sido uma prática entre os católicos durante a maior parte do século XX. Isto estava na revista Time, é tão importante que está na Newsweek e na Time da semana do dia 4 de novembro. E o argumento é que não se pode aceitar a Bíblia literalmente. Há uma menção a Peter Stravatka neste artigo da Time. Ele foi o editor da Enciclopédia Católica de 1991. E você poderá ler o que ele disse na revista. Não deveríamos interpretar o Gênesis de forma literal. Se nós eliminarmos os primeiros 11 capítulos de Gênesis, desaparece na raça humana o senso de um Deus criador. Por que deveria adorar a Deus se Ele não me criou? Se Ele é apenas uma força que permitiu o processo da evolução? Este é um ataque ao sábado bíblico, pois se não fomos criados por Deus em 7 dias literais, e se Deus não descansou no sétimo, o sábado não é um memorial a uma evolução de milhares de anos. Assim, se quiser atacar o sábado, você o faz dizendo que não fomos criados. Aqui está uma incrível declaração da revista Time. Nesta mensagem dirigida a uma reunião da Pontifícia Academia de Ciências, que tinha como tema a origem da vida, a declaração de João Paulo reflete a aceitação da evolução pela Igreja. Você entende porque Deus tem que ter uma mensagem no livro de Apocalipse que irá até os confins da terra? Que mensagem é esta? Não é um acidente, senhoras e senhores, que exatamente na época que a igreja declare acreditar na evolução, a igreja romana, não é por acaso que estas reuniões via satélite estão acontecendo na mesma época, pregando esta mensagem de Apocalipse 14. Então vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno. Esta mensagem está voando, vai por satélite mais de 36 mil quilômetros em menos de meio segundo. Está escrito: vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno. O evangelho eterno é que a palavra de Deus ainda é verdadeira. O evangelho eterno é que Jesus ainda salva. O evangelho eterno é que Jesus é meu único mediador, nenhum santo como mediador. O evangelho eterno é que este mundo foi criado por Deus e continua proclamando aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Uma mensagem para o mundo inteiro. O mundo que tem bebido o vinho de Babilônia. Um mundo que está confuso a respeito do sábado. A Bíblia diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Nestes momentos finais, quando as igrejas negam a história da Bíblia, negam a autoridade da Bíblia,
quando os líderes religiosos mais conhecidos dizem que talvez Deus usou a evolução, neste momento a Bíblia diz: dai glória àquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Neste momento diz: adorai o Deus Criador. A mensagem de Apocalipse é um chamado para adorar ao Criador. E como adoramos como Criador? Aceitando o seu sábado como um sinal ou símbolo de sua atividade criativa. O sábado é a bandeira de Deus. O sábado é o símbolo de que Ele realmente criou o mundo. Eu não quero o vinho de Babilônia. E vocês, amigos, nenhum culto santificado do domingo que foi introduzido na igreja. A Bíblia diz em Ezequiel 20, verso 20: santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Na era da evolução, na era em que a criação está sendo descartada, na era em que a Bíblia está sendo rejeitada, o sábado é um sinal do poder criador de Deus. A Bíblia diz: em sua testa, o falso sistema religioso, a falsa igreja, o sistema modificado, um nome estava escrito: mistério, Babilônia a Grande. Babilônia a Grande, a grande igreja mãe, diz que é a mãe das prostitutas, é a igreja mãe, mas outras igrejas protestantes também caíram junto com a igreja mãe e com as abominações da terra. Apocalipse 17, verso 5. Ouça esta descrição simplesmente surpreendente do padre O'Brien. Você já leu o livro A Fé de Milhões do padre O'Brien? Seu raciocínio é tão claro que não se pode deixar de entendê-lo. Este é um trecho deste famoso autor católico no livro A Fé de Milhões. Diz: já que o sábado e não o domingo é especificado na Bíblia, não é curioso que os protestantes que professam extrair da Bíblia sua religião observem o domingo ao invés do sábado? Bem, o padre O'Brien, neste livro A Fé de Milhões, está apelando a todos os protestantes para que voltem ao seio da Igreja Católica. E diz: vocês protestantes que nos abandonaram, não é curioso que vocês tirem suas doutrinas da Bíblia, mas ainda guardem o domingo? Então o padre O'Brien continua: sim, é claro, não faz sentido. Mas a mudança foi feita cerca de 15 séculos antes do protestantismo nascer. Eles continuaram a obedecer este costume, embora esteja baseado na autoridade da Igreja Católica e não num texto explícito da Bíblia. Vocês percebem a questão? A autoridade da Igreja em oposição à Bíblia. O texto continua: esta observância continua como uma lembrança. Agora lembre-se que a Bíblia diz que é a mãe das prostitutas, é uma lembrança da Igreja mãe, da qual os protestantes se desligaram, como um garoto que foge de sua mãe, mas ainda carrega em seu bolso uma foto ou um cacho de cabelo de sua mãe. Isso está em A Fé de Milhões, do reverendo John O'Brien, página 421. Este é o seu raciocínio, é um bom raciocínio, um raciocínio brilhante. Ele diz: vocês protestantes, vocês dizem que seguem apenas a Bíblia, mas vocês ainda observam o domingo, primeiro dia da semana, e o dia foi mudado pela igreja. Portanto, a única maneira de ser coerentes ao guardarem o domingo é dizerem que a autoridade da igreja está acima da autoridade da Bíblia. Mas ele diz: vocês ainda têm aquela foto, um pequeno garoto fugindo de sua mãe. O domingo é um símbolo de que ainda estão ligados à igreja mãe. Este é o raciocínio do padre O'Brien. E se seguirmos o seu raciocínio é muito lógico. Mas para aqueles de nós que queremos seguir a Bíblia e somente a Bíblia, guardamos o sábado bíblico como um símbolo da criação, porque Cristo é nosso verdadeiro descanso. Cada sábado descansamos de nosso trabalho, de nossas labutas. Descansamos em Jesus Cristo como Ele ordenou, porque cremos que é nosso Criador, cremos que é nosso Redentor e cremos que Ele voltará e poderemos descansar em seu amor. Satanás distribuiu a taça de vinho e seu engano a respeito da morte. Nesta taça de vinho, a autoridade do homem sobre a autoridade da Bíblia. Nesta taça de vinho, as obras do homem estão acima da cruz de Cristo.
Nesta taça de vinho, os santos e as imagens, ao invés de Jesus como mediador. Nesta taça de vinho, o dia escolhido por homens, o domingo, em vez do sábado. Nesta taça de vinho, um engano a respeito da morte. Os babilônios, Ezequiel 8, verso 14, a Bíblia diz: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Quem era Tamuz? E por que as mulheres estavam chorando? Tamuz era o deus da vegetação. A influência babilônica tinha chegado ao judaísmo. E os judeus estavam chorando porque pensavam que Tamuz era imortal e aceitavam a imortalidade da alma. Na verdade, de acordo com a revista O Vigia, de abril de 1940, a doutrina pagã da imortalidade da alma humana entrou na igreja pela porta dos fundos desde os primeiros séculos. A Bíblia ensina que quando morremos descansamos, é como um sono, mas Apocalipse 17, verso 3. Vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia. O vinho de Babilônia inclui a ideia de que a alma é imortal. Ao aceitarmos a ideia de que a alma é imortal, isto abre a porta para o espiritismo, abre a porta para um engano do diabo. Mas a Bíblia diz, Eclesiastes 9, verso 5, leiam comigo por favor: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. O que os mortos sabem? Nada. A morte é um sono até Jesus voltar, um sono até que Jesus desça dos céus, um sono até a ressurreição. Cristo é o doador da vida, não somos imortais por natureza. A Bíblia diz em Apocalipse 1, 18, que Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Os babilônios acreditavam na imortalidade da alma, e milhões têm bebido da taça de vinho da Babilônia. Assim, Deus envia sua mensagem para os últimos dias da história da terra. Deus fala em Apocalipse 18, verso 4, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Sai de quê, meu povo? Em tons de amor, em tons de compaixão, Jesus diz: você não sabia. Jesus diz que você estava bebendo a taça de vinho de Babilônia, das palavras do homem em vez da palavra de Deus, de obras humanas, e tem estado tentado a salvar-se ao invés de cair aos pés da cruz e deixar Jesus salvá-lo. Você tem vindo a mim através de ídolos e imagens. Deus diz: venha a mim através de meu Filho Jesus Cristo. Você não conhecia a verdade sobre o sábado bíblico, não sabia que é a salvaguarda contra a evolução, que é o sinal de Deus para estes últimos dias. Você não sabia, você não entendia a verdade de que quando morre, dorme, porque os mortos não sabem nada. A Bíblia usa a palavra alma 1.600 vezes, nenhuma delas alma imortal. Nenhuma das 1.600 vezes a Bíblia diz que a morte é um sono 53 vezes, mas Jesus diz: meus filhos, alguns de vocês estão em igrejas caídas, alguns de vocês estão em igrejas que substituíram a palavra de Deus pela palavra do homem, e os caminhos de Deus pelos caminhos dos homens, e a lei de Deus pelas leis dos homens. Mas Jesus diz: sai dela, povo meu, saiam do engano, saiam da falsidade, saia dela, povo meu. Muitos estão na igreja ortodoxa, muitos estão na igreja católica, muitos estão na igreja batista, na igreja pentecostal, metodista, mas Deus tem um movimento para os últimos dias. O fundamento de Babilônia é o seguinte: está baseado na autoridade do homem, baseado na palavra do homem, baseado nas obras do homem, baseado na lei do homem, baseado nas tradições do homem. O fundamento do sistema divino é o seguinte: baseado na autoridade de Deus, baseado na palavra de Deus, baseado no amor de Deus, baseado na lei de Deus, baseado nos ensinos de Deus. Existem dois sistemas: o verdadeiro e o falso, o genuíno e a imitação, o real e o que foi modificado. E Jesus diz: sai dela, povo meu. Deus está reunindo o seu povo hoje. Homens e mulheres honestos de coração, homens e mulheres que nunca souberam destas coisas, homens e mulheres que amam a Jesus de todo o coração. Mas onde você vai quando Ele chama?
Jesus nunca o chama para sair sem dizer onde você deve entrar. Ele nunca o chama para sair a menos que tenha outro lugar para você ir. Ele não chama a sair e vagar sozinho para onde você deverá ir.